Câmara do Recife promoveu uma reunião virtual com os secretários municipais para discutir as ações do Executivo diante da pandemia do coronavírus. Os vereadores puderam fazer questionamentos e sugestões à secretária de Assistência Social, Ana Rita Suassuna, e aos secretários de Saúde, Jailson Correia, de Governo, João Guilherme, e de Planejamento e Gestão, Jorge Vieira. Nas nossas redes sociais, você encontra os links para todos esses debates. E agora, você acompanha como foi a conversa com a secretária de Assistência Social, Ana Rita Suassuna. Boa tarde a todos, vereadores e vereadoras, presidente aí da sessão, vereador Aerto, e presidente da comissão, vereador Eustáquio, boa tarde a todos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um panorama geral da atuação da assistência social em várias frentes do que a gente está fazendo, e eu sei que o requerimento veio um foco na população em situação de rua, veio a questão dos venezuelanos, eu vou colocar um pouco o mais geral de tudo, fazer um apanhado para poder situar vocês de como a gente está trabalhando, como é que a gente está funcionando na assistência social nesse período de pandemia. Certo? Primeiro, dizer que todos os serviços da assistência social estão abertos no Recife, o CRAS, o CREAS, o Centro Pop, o abrigo, as casas de acolhida, o abrigo noturno, o restaurante e o serviço especializado de abordagem. Apenas disciplinamos os serviços no tempo da pandemia, com alguns regramentos, que eu vou falar cada regramento, como é que eles estão funcionando e como é que a gente está atendendo essa população. Vocês sabem que o CRAS é a porta de entrada, né, onde a demanda do dia a dia da população chega, seja o funeral, seja a cesta básica, seja as demandas individuais daquela família que eu estou falando agora, é a questão do cadastro único, é a questão da atualização do cadastro. Então, é a porta de entrada e esse serviço está aberto à população, onde a gente tem atendido todas as demandas da assistência da população, que é o nosso foco, mais vulnerável da cidade. Com relação aos CREAS também, na mesma linha de atendimento, que o CREAS já é um segundo passo, é aquela família que já foi violada, já tem um acompanhamento pelo PAEF, que é um serviço especializado de atenção à família, então já é uma família já acompanhada, mas nesse momento da pandemia, a gente está atuando, focando a atuação dos profissionais voltado para a questão da pandemia. Todos os serviços estão com esse atendimento focado na pandemia. Com relação ao Centro Pop, que é um centro que atende a população em situação de rua, a gente disciplinou também o atendimento, a gente abriu para a higienização da população em situação de rua e ampliou para a população de rua, no foco no adolescente, que a gente só atendia a população adulta. Então, a gente ampliou esse atendimento para a população de rua também, de criança e adolescente. Além disso, o abrigo noturno vem funcionando todos os dias, a gente apenas reorganizou, espaçou a cama, fez os cuidados de higiene na entrada, logo na entrada, depois que ele passa na catraca, tem logo um local para eles lavarem as mãos, com espaçamento devido na organização da entrada, na dormida, na organização da dormida, e lá também a gente criou, por exemplo, vou dar um exemplo, chegou Pedro lá, Pedro está com sintoma gripal, ele não entra, ele já vai encaminhado para a unidade de saúde, e dependendo da avaliação, se for pedir o isolamento dele, ele vai para o abrigo emergencial atrás, que a gente abriu, eu vou explicar bem direitinho depois o detalhamento dele, e ele fica no abrigo emergencial, se for o caso. E se não, se durante a noite alguém aparecer com algum sintoma de tosse, tem uma área no próprio abrigo que a gente está isolando as pessoas para poder, enquanto encaminha para a unidade de saúde. Além disso, vocês sabem que o restaurante, a gente tinha 2 restaurantes na cidade, a gente organizou o atendimento inicialmente no restaurante Josué, entregando as quentinhas, porque a gente começou fazendo os 2, mas estava gerando muito problema já da comunidade começar a querer ir para o outro, e não era o objetivo. O objetivo do restaurante é justamente atender a população em situação de rua, a população mais vulnerável, que a gente já tinha cadastrado. Então, começou outro público a procurar, a gente resolveu concentrar as entregas todas no Josué, e isso foi inicialmente. Hoje, nós já estamos distribuindo a alimentação também em alguns territórios mais vulneráveis da cidade. A gente tem um mapeamento daquela população de rua mais vulnerável, onde está a concentração do número maior de população em situação de rua. Aí a gente começou
a distribuir em alguns territórios. Vou dar aqui um exemplo, não vou dizer todo não, vou dar um exemplo. Boa Viagem foi um território que a gente começou desde a semana passada a entregar as quentinhas, estamos entregando também material de higiene e água. Estamos entrando também pelo estudo em Afogados, e assim a gente está analisando e estamos entrando devagarinho, descentralizando esse atendimento nessas regiões, e dialogando já no território com a equipe do Serviço Especializado de Abordagem, está no território, identificando essas demandas, e a gente está atendendo esses grupos mais vulneráveis, certo? Então, assim, para vocês entenderem, o restaurante está funcionando lá, mas a gente descentralizou algum atendimento no território para atender a população em situação de rua. O Serviço Especializado de Abordagem, que é aquele serviço itinerante na cidade, que a gente circula no território, está funcionando também, e o consultório na rua, que é da saúde, que também trabalha muito junto com a gente, também está no território, atendendo a população em situação de rua. Na primeira semana que saiu a campanha da vacinação da influenza, a população de rua começou toda a ser vacinada, então a gente iniciou esse processo de vacinação com a saúde, tanto em alguns serviços nossos, quanto tanto no serviço da rua, quanto em algumas unidades de acolhimento também da Secretaria. E esse serviço especializado está no território, são 5 equipes de dia e 2 à noite. São 2 equipes à noite que estão circulando, atendendo essa população. O que foi que a gente fez de novo? A gente abriu aquele abrigo emergencial que a gente tinha para chuva e calamidade. Inicialmente, a gente abriu com 20 vagas para atender as emergências da população em situação de rua. Mas, no segundo momento, a gente já abriu ele com a capacidade completa de 120 vagas para a população em situação de rua sintomática encaminhados pela saúde. Por quê? Ele foi à unidade de saúde, chegou lá e precisa do isolamento domiciliar. Então, a gente está ofertando essa oportunidade de isolamento domiciliar à população em situação de rua. Então, a gente está com as 100 vagas do abrigo noturno, as 120 vagas do emergencial, e nós temos a nossa rede de execução direta, de acolhimento, onde das nossas vagas de acolhimento, a gente tem 200 vagas para a população em situação de rua, para vocês entenderem. Na nossa rede de criança e adolescente, população adulta, população idosa, a gente tem uma capacidade de 200 vagas na nossa rede de acolhimento, certo? Naquela rede que a gente já tem, tanto a rede da gente, que são as 11, e tem também, com a complementar, para criança e adolescente com o Pequeno Nazareno, que atende meninos em situação de rua. Então, a gente tem essa rede de atendimento à população em situação de rua, certo? Com relação, que muitos vereadores andaram me perguntando, com relação, aí assim, além disso, para a população de rua, nós temos algumas parcerias com o terceiro setor. Nós temos parceria com a Universidade Católica, junto com um coletivo de entidades que trabalham com a população em situação de rua, o governo do Estado. A Católica está abrindo um ponto ali no Liceu de lavagem de roupas e banho, né? Junto com a sociedade, a gente está apoiando também essa iniciativa. O Estado abriu o Armazém 14 para poder fazer essa higiene e alimentação também, né? O Armazém do Campo, nós estamos apoiando também a iniciativa do Armazém do Campo, quero dizer a vocês que nós somos parceiros naquela ação. A gente instalou o refletor, a Guarda Municipal está lá, a gente tem canalizado doações que estão chegando para o município para o Armazém do Campo, a gente canalizou, a gente recebeu uma grande doação de pão, a gente canalizou para lá, polpa de fruta, então a gente tem recebido algumas doações e estamos canalizando para o Armazém do Campo. Além disso, eu fiz uma compra emergencial de descartáveis para poder suprir a demanda do Armazém do Campo. A gente está fazendo uma compra para 3 meses de descartáveis, de todos os descartáveis, para atender a população de rua, que o Armazém do Campo está lá. Então, nós somos parceiros nessa ação também, além do processo de desinfecção de todo o nosso serviço de assistência, aquele processo de desinfecção que está sendo feito, a gente também está fazendo nas nossas unidades de acolhimento, disciplinamos e regramos as visitas nas unidades de acolhimento, principalmente de idosos,
que a gente sabe, a gente proibiu, teve uma restrição de visita por conta da entrada e circulação de pessoas para poder não proteger mais a pessoa idosa, no sentido de proteção. Os funcionários, quando chegam, tomam um banho, vão ter o cuidado com a higiene para poder cuidar daquele idoso, que a gente tem idoso acamado, a gente tem criança acamada. Então, assim, tem situações que são já vulneráveis, então a gente reforçou todos esses cuidados com essa população que está acolhida, que a gente também requer uma atenção, que como é coletiva, a gente também tem que ter muita atenção. Então, por exemplo, adoeceu uma pessoa na casa de acolhida, uma que veio da rua, aí a gente faz o isolamento interno, se a gente não conseguir fazer o isolamento interno, a gente já leva para emergencial. Para vocês entenderem, até agora, nós atendemos 8 pessoas no acolhimento emergencial, tá? Hoje, eu só tenho duas pessoas no acolhimento emergencial, só estou com 2, mas já passaram por lá 8 pessoas, cumpriram a quarentena, estavam bem e saíram, certo? Porque foram casos dessa natureza. Com relação, que eu sei que tem muitas perguntas, muitas dúvidas, é a questão das cestas básicas. Alguns vereadores andaram ligando para mim, me perguntando como é que ia ser, como é que a gente está trabalhando, como é que a gente está fazendo. Nós temos o cadastro único para programas sociais. Vocês sabem que a gente tem esse cadastramento, onde lá tem pessoas que são pobres, extremamente pobres, têm perfil para receber o Bolsa Família, mas ainda não estão recebendo. A gente tem aí em torno de 28 mil famílias que tem esse perfil, que já podia estar recebendo esse benefício, mas não está. Nós vamos começar a entrega com esse público, certo? A partir do dia 22 de abril, nós vamos começar essa entrega aí, certo? E depois, o segundo bloco, são as pessoas que recebem o Bolsa Família, mas que vão receber também, que a gente sabe que nesse momento, essa maioria dessas pessoas que estão no cadastro são pessoas que trabalham informalmente, vendiam água, eram flanelinhas, comercializavam, então estão numa situação bem delicada. Então, a gente vai fazer essa entrega dessa cesta básica. Além disso, a gente tem uma articulação muito forte com o Novo Jeito, o Posto Social, o Transforma Recife, está fazendo uma mobilização muito grande em termos de doações e de cestas. E a gente já entregou algumas categorias, vamos dizer assim, categorias, que eu vou dizer, catadores, motorista de táxi auxiliar, acho que motorista de táxi auxiliares, os catadores, artesãos. Estamos entregando essa semana ambulantes e flanelinhas. Todas essas pessoas estão recebendo cesta básica, porque a gente sabe que essas pessoas estão com dificuldade de comercializar. Então, elas estão recebendo essa cesta básica com essa parceria com a sociedade. E esse grupo que eu falei, que dá em torno de 112 mil famílias, certo? A gente está entregando a cesta. Para vocês terem uma ideia, nós, na assistência, a gente entregava 6 mil cestas ano. E a gente vai entregar na pandemia 112 mil cestas mês. Então, assim, é uma inversão de prioridade importante que o prefeito Geraldo Júnior está fazendo, entendendo esse momento de pandemia, entendendo a necessidade dessa população mais vulnerável. Então, essa é uma ação muito importante que a gente tem trabalhado. Então, assim, com a pandemia, cada dia tem um regramento, uma novidade, como já colocou, os protocolos vão avançando de acordo com os acontecimentos. E na assistência não é diferente. Quer dizer também que toda a nossa equipe está trabalhando com EPI, todo mundo com máscaras, né, com álcool em gel, com todo esse cuidado, tendo acesso a material de higiene. Secretária, mais 2 minutos para a senhora poder concluir. Estou terminando, já estou concluindo, certo? Eu estou acompanhando o tempo aqui. Eu gosto de falar, né? Minha fama já é grande, mas eu vou ser resumida. Mas acho que é importante esclarecer, porque vocês muito ligaram para mim perguntando como seria, né, essa entrega. E assim, e dizer que a gente está tendo esse cuidado tanto com o servidor quanto com o usuário, então que essa preocupação da gente é do dia a dia. E dizer que a gente começa essa entrega, né, de forma, a gente mandou uma carta, então as pessoas vão receber essa carta, já estão recebendo, a gente já está tendo feedback, já estão recebendo, tem o local, o horário onde elas vão receber essa cesta básica, tá certo? Então, assim, dizer que nós estamos à disposição para construir com vocês, coletivamente, essa sempre foi nossa prática, de ouvir as sugestões, nós estamos abertos, mas eu quero destacar aqui uma coisa, para vocês entenderem.
A gente tem trabalhado, construindo com a sociedade, com o terceiro setor, com a população em situação de rua, ouvindo as pessoas, não fazendo superposição, se o terceiro setor está em um território, nós estamos indo para outro. Nós estamos fazendo esse mapeamento junto com o Estado, dialogando todo dia com os secretários Sileno e Clóvis Benevides, no sentido da gente construir está sendo acompanhando esse plano que a gente fez em relação a isso. Com relação aos venezuelanos, vou falar rapidamente. Desde o primeiro momento, da primeira chegada do primeiro grupo de venezuelanos, nós temos 186 venezuelanos aqui na cidade do Recife. Nós acompanhamos o primeiro grupo que veio bem organizado pelo programa de interiorização. O segundo grupo chegou espontaneamente aqui. Quer dizer que nós estamos dando toda a assistência a esse grupo. Semanalmente, estamos dando alimentação, água, gás, todo o acompanhamento a esse grupo. Existe, um grupo desses venezuelanos estão indo para o aluguel social, são 15 famílias que já estão indo para o aluguel social, porque isso foi uma coisa que a gente fez um acordo, entraram com a ação judicial, nós fizemos um acordo de pagar esse aluguel social para essas famílias. Então, a Carta está ajudando a eles a identificar o local para eles ficarem. A Carta ficou responsável na ação judicial de apoiar essas famílias para encontrar esse imóvel que eles vão alugar, tá certo? Então, 15 famílias já vão receber esse benefício e estou aqui à disposição para as perguntas e para a gente somar e construir junto, que a gente sabe que é essa a intenção dessa audiência aqui com vocês. Muito obrigada, eu acho que foi um momento importante de a gente dialogar, de esclarecer e a gente está tirando essas dúvidas mesmo, que é tão importante. Ok, secretária. Bem, secretária, a gente agradece essa sua primeira fala, que a secretária está trazendo essa informação para todos os vereadores, porque isso já deixa todo mundo antenado no que está vindo sendo discutido. Tem realmente algumas preocupações dos vereadores, que é exatamente as pessoas que estão na periferia. Tem um pessoal de situação de rua dos centros, mas tem um pessoal de situação de rua das periferias. E aí é isso uma das preocupações que vários vereadores fizeram requerimentos sobre isso. Uma outra questão, secretária, também tem um pessoal com situação de rua, que são usuários de drogas. O que é que está sendo feito nesse sentido também é muito importante verificar o que é que está sendo feito com as pessoas que estão em situação de ruas, que são usuários de drogas, e também as pessoas que estão nas comunidades, hoje, que estão nesse momento da pandemia, é algo muito sério, né? E aí até isso também agrava também nos bairros. Então, são essas perguntas aí que estão registradas, mas nós escutamos agora o vereador Ivan Moraes. Eu quero pedir desculpa aí aos vereadores, e alguns disseram, não, Luiz inverteu a ordem. Não foi intencionalmente, é porque eu entendi que Ivan tinha pedido logo no início. Tá? Então, Ivan Moraes, e depois de Ivan, é Rafael. E depois Aline. Então, Ivan. Boa tarde, secretária Ana Rita. Boa tarde. Estava aí desde o começo, que bacana que a senhora não se limitou apenas à sua parte da reunião, chegou cedo, ouviu tudo, participou, esteve presente. As minhas perguntas são bem específicas e elas têm consonância com a sua primeira fala e com aquilo que a gente vinha conversando há umas 2 semanas. Nós, inclusive, estivemos lá no restaurante José de Castro, muito organizado. Manda aqui meus cumprimentos à servidora Vitória, que conversou com a gente. Peço que a senhora abrace ela, que ela está fazendo um excelente trabalho por lá. Agora, há 2 dissonâncias entre o que a gente tem percebido ou acreditado que existe e aquele comunicado que a Prefeitura nos mandou respondendo o ofício dessa comissão. E é uma dúvida que eu queria tirar com a senhora agora. Lá no restaurante, me foi dito que estavam sendo distribuídas 1.100 quentinhas por dia na hora do almoço. E no comunicado que veio para a Câmara fala em 1.500. Já havia um indicativo de se começar a distribuição descentralizada, e aí eu queria saber, em números, como é que ela está, como é que está sendo registrado esses números, porque eu sei, e aí eu queria que a senhora também pudesse negritar, que isso tem a ver com o contrato que o restaurante popular já tem com a empresa. Eu imagino que seja o mesmo contrato que esteja em vigor. Então, eu queria saber qual é a quantidade de almoços que estão previstos nesse contrato, se está acima, se está abaixo, e como é que tem sido o registro das quantidades diariamente, inclusive agora,
das quantidades que estão sendo distribuídas de forma volante, que começou agora. Além de Boa Viagem, eu queria uma noção melhor de como isso está pela cidade. Segundamente, no que diz respeito aos leitos na casa-abrigo, no abrigo noturno, que a gente tinha informação de que eram 120 leitos, sendo 100 leitos normais e 20 leitos de isolamento. Mas no comunicado que veio para a Câmara está diferente, está dizendo 120 leitos de isolamento. E eu queria saber quantos leitos temos no total, quantos continuam funcionando para a demanda normal daqueles e daquelas que estão, na verdade daqueles, né, porque acho que só são homens, eu não sei se são homens e mulheres, daqueles que estão, homens e mulheres, né, daqueles e daquelas que estão, como se diz, cadastrados, mas além disso, como é que está sendo essa distribuição na casa-abrigo noturno. Finalmente, e a última pergunta, todas elas são a mesma coisa, é tudo população de rua. No que diz respeito àquela ação da DPU e da DPE, há uma negociação em curso sobre, por exemplo, abrigo provisório, ficar em hotel, descentralizar mais, aumentar. Como é que está essa negociação com a DPU e DPE a respeito da ação civil pública que está correndo na Justiça no que diz respeito à população em situação de rua? Finalmente, um pedido para que a senhora, junto aí com os outros secretários, reforce a demanda dos assistentes das assistentes sociais para serem incluídas na pensão especial que a Prefeitura acabou de dar. Isso foi bom para os profissionais de saúde. Nós votamos essa semana e concedemos uma pensão especial para dependentes de pessoas da saúde que venham a falecer no combate ao vírus. A gente sabe que o pessoal da assistência, tanto quanto o pessoal da saúde, também está na linha de frente, também está cobrando esse benefício por ter uma chance maior de adquirir a doença. Então, queria que a senhora também se juntasse a gente na defesa por essa pensão especial, nesse período específico, também para o pessoal da assistência. E, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Ivan, na realidade, você falou do documento que nós mandamos para a secretária. Isso. Não é isso? E tem uma questão, a gente sugeria também na comissão, que pudesse ser usado até escolas, se fosse o caso, para poder também ajudar no alojamento. A gente também sugeriu que as cestas que estão sendo distribuídas pudessem ser dadas ao pessoal do comércio informal, que pararam de trabalhar, que estão sem trabalhar, e a gente queria que eles fossem contemplados por essas 100 e tantas mil cestas aí que estão sendo dadas. A gente fez uma discussão ali e encaminhamos isso, né? Então, essas coisas aí, secretária, para poder estar trazendo para nós. Vereador Rafael. Vereador Rafael, a gente passa aqui. Vereadora Aline. Depois a gente volta com o vereador Rafael. Vereadora Aline Mariano. Abra o microfone, vereadora, por favor. Abra o microfone, vereadora Aline. Boa tarde, secretária. Tudo bem? Tudo bem. Secretária, a senhora já me respondeu aí várias perguntas na sua fala. Já fui contemplada com várias respostas, várias dúvidas que eu tinha. Mas eu queria aproveitar o espaço para perguntar acerca da distribuição que é feita no restaurante popular. Se vocês já têm um percentual estipulado, se pensam numa estratégia de fazer isso de forma itinerante, se já estão fazendo, uma vez que a gente sabe que a população de rua, e que muitos estão nas comunidades do Recife, são prioridades, obviamente, mas há muitos que estão nas comunidades que não são população de rua, não tem acesso, não tem como chegar no bandejão. Então, não sei se vocês pensaram ou se já estão fazendo algo dessa natureza, algo itinerante. Uma outra coisa também que eu gostaria de saber é se vocês já têm... A senhora já respondeu que já conseguiram
montar alguns outros espaços, já estão dispondo aí de outros espaços de isolamento para a população de rua, além da rede que existe na assistência. Então, eu queria saber também se existe alguma outra estratégia caso não der conta. Por exemplo, se as escolas podem ser utilizadas, hotéis, enfim, se existe algo nesse sentido. Porque nós sabemos que estamos no início ainda, os números são alarmantes e nós temos que pensar já em algumas estratégias futuras. Então, basicamente, é isso. Eu também queria saber como é que está funcionando essa logística de distribuição de cestas, se é por RPA, como é que vocês estão adotando isso, estão usando equipamentos públicos para isso. Enfim, minhas perguntas são essas. Muito obrigada. Secretário, o presidente, seu microfone está cortado. É você. Pronto, eu ia perguntar Rafael. isso. Minha internet tem caído. Boa tarde, cumprimentar a secretária. Primeiramente, uma sugestão, na realidade, que é uma ideia para ajudar ainda mais a arrecadar mais cestas, que era tentar procurar parcerias com os supermercados, as redes de supermercados, tanto grandes redes como os mercadinhos de bairro, para que no momento que a pessoa fosse fazer a feira, ela pudesse fazer uma doação específica. Aí é bom, cara. Você teria uma melhor forma, né? R$15, R$20, R$30, não sei, que isso aí fosse revertido em cesta básica e no final a prefeitura fizesse essa recolhida das cestas básicas. Isso é uma sugestão. Da mesma forma que pudesse ser feito isso também com aplicativos de entrega de comida, iFood, Rappi, etc., por aí por fora, que você possa fazer uma doação também a partir desses aplicativos. Então, seria uma sugestão. Queria saber, secretário, se as comunidades pesqueiras daqui do Recife, elas estão contempladas com essas entregas das cestas básicas, eles também estão sendo contemplados. Uma coisa que me preocupa é que, infelizmente, nós teremos um aumento do número, né, de falecimentos em decorrência do Covid, e a população mais carente, ela depende desse enterro popular, vamos dizer assim, não sei qual é a palavra utilizada. Eu queria saber se a prefeitura já está preparada para o aumento dessa demanda, certo? Que com certeza vai vir aí pela frente. E uma última pergunta é que eu tive acesso a uma matéria do Correio Brasiliense de um estudo que mostrava que a remoção temporária de moradores das favelas, das comunidades onde tem uma aglomeração, uma densidade populacional maior, a remoção desse pessoal temporariamente poderia salvar cerca de 41 mil vidas em São Paulo e no Rio. Ou seja, se tem alguma coisa sendo nesse sentido aqui para o Recife, para a redução dessas comunidades, da população mais vulnerável, em casos que tem muitas pessoas morando aglomeradas, 15 pessoas, 20 pessoas dentro de uma casa, e se a gente tinha condições de pensar em estratégias de redução, utilizando a rede hoteleira, utilizando também nossas escolas, utilizando o Compaz, por exemplo, as estruturas do nosso Compaz, tendo em vista que esse modelo já mostrava uma possibilidade de salvar vidas em decorrência da diminuição dessa densidade. Então, são essas minhas perguntas, secretário. As perguntas são muito pertinentes, vereador Rafael. Muito pertinente mesmo, e essa questão de você poder salvar vidas é muito importante. As pessoas que casas com muitas pessoas idosas, a gente verificar o que é que pode fazer. Parabéns, realmente é uma pergunta muito importante, e ver o que a secretária está fazendo nessa direção, o que a secretaria está fazendo. Vereadora Aline já falou. Antes de voltar para a secretária... Né? Já foram 4 vereadores, não vou responder. Então, vamos, para não perder, a secretária Ana Rita Suassuna. Eu também tenho uma agenda. Tá certo, vamos embora. Secretária Ana Rita Suassuna para responder. Pronto, vou começar, Luiz, pelas suas perguntas que você me fez. Perdão, pela ordem, senhor presidente. Eu queria só saber o seguinte, eu fiz uma pergunta da outra vez, só que como foi aberto o tempo agora, eu tenho outras perguntas. Eu queria saber se eu vou ter condições de fazer, se ela não está contando com a minha pergunta agora não, né? Por favor. Não. Que aí depois desse bloco, aí eu quero ter a oportunidade de refazer a primeira e fazer outras. Obrigada. O vereador Luiz Eustáquio perguntou sobre a população usuária, né, de drogas. Eu quero dizer que a equipe da CEPOD vem trabalhando todos os dias aqui, a gente não parou de trabalhar. Então, o atendimento ao usuário também continua da mesma forma, lógico, com todos os cuidados que eu estou dizendo.
Ontem a equipe da Ana Paula, inclusive, estava no território, visitando vários locais de concentração de usuário de drogas. Então, assim, esse serviço de atendimento também nas comunidades terapêuticas, apesar de haver alguma restrição de inclusão também, a gente tem trabalhado no sentido que elas atendam se a pessoa está assintomática, sabe que é importante acolhê-los também nesse momento, que eles já são um público frágil, então a gente tem conversado, tem dialogado também, e a gente continua trabalhando fortemente no atendimento a esse público. A gente sabe que tem algumas dificuldades, e não está no território o tempo todo, mas a gente tem ido ao território. Ontem mesmo a equipe circulou na cidade, foi na Encruzilhada, foi em Boa Viagem, foi em alguns pontos, já estruturando algumas estratégias, que eu não vou antecipar aqui também, porque a gente está estruturando algumas estratégias, porque a gente ainda não está com ela formatada no seu completo, né? Mas que a gente está trabalhando e está atendendo o usuário de droga também. Então, a gente não parou de atender esse público de usuário, certo? Secretário, só um minuto. Porque eu vou me perder, diga. Não, era importante que pudesse fazer uma parceria com a saúde para testar essas pessoas, para fazer o teste no cuidado dessas pessoas, para poder ajudar nas comunidades, para o desencaminhamento delas. O secretário de Saúde falou aí o foco da testagem, já explicou como é que está. Então, assim, a gente teria que analisar direitinho com a saúde. Eu vou anotar a sua sugestão, tá certo, vereador? Para poder a gente avaliar, porque assim, se a gente vai abrir, todo mundo vai ser prioridade, vamos dizer assim, né? E esse público também eu sei que é bastante vulnerável, mas a gente também tem que ver a capacidade de atendimento e entender o momento que a gente vive, e a gente tem que ir conversando. Está aqui anotada a sua sugestão, acho que é importante, mas a gente vai ter que ver. Com relação às comunidades, de uma forma geral, né? Houve um cuidado no primeiro momento, não sei se vocês sabem, né? Daquela divulgação de material, de orientação, da gente estar distribuindo nossos serviços, a gente está fazendo o contato com entidades, com comunidades, com lideranças, da gente vocês mesmos participar dessa coisa, de colocar carro de som nas comunidades. A gente sabe que isso é um processo cultural, as pessoas precisam introjetar, a gente precisa estar reforçando. Então, isso é um papel muito importante da prefeitura, que comunicando isso. Então, a gente fez esse trabalho de chegar mais perto, de estar comunicando nos serviços, da importância das pessoas se isolarem, não sair para o essencial. Então, todo esse cuidado, a gente tem tido esse trabalho junto a essa população. Com relação ao vereador Ivan, que perguntou em relação ao restaurante, o nosso contrato são 1.500 refeições de almoço e 100 refeições de jantar, certo? As 100 refeições de jantar que são dirigidas àquelas pessoas que vão para o abrigo. As 1.500 refeições. No restaurante, a gente estava chegando a 1.100 por dia. Então, foi o que a gente fez. A gente descentralizou. Já respondendo também um pouco a vereadora ali, nós descentralizamos, começamos a fazer algumas descentralizações nesses territórios que a gente identifica que tem o maior usuários. Então, a gente está fazendo a descentralização. Começamos em Boa Viagem, já temos como segundo cenário, seria Afogados, e a gente está tentando identificar alguns locais de apoio nesses locais. Então, a gente está fazendo isso de forma planejada e organizada, de acordo com essa priorização da equipe da abordagem que está na ponta e está sentindo onde é que tem lacuna de alimentação. Então, onde está tendo lacuna, a gente está, desse quantitativo já contratado, a gente está fazendo esse remanejamento e esse estudo, certo? Então, assim, junto com o Estado também, nós estamos fazendo esse estudo, o Estado também está entrando com alguns suportes nessas áreas, então a gente está fazendo essa articulação. Então, o nosso contrato é o contrato que a gente tem hoje, e é esse contrato. Com relação à ação civil, Ivan, que você falou, com relação à ação civil, o juiz indeferiu, tá certo? Indeferiu o que estava colocado lá, por quê? Estava posto que a gente abriu inicialmente, só para entender que eu acho que está vendo uma confusão. A gente tem um abrigo noturno, que são 100 vagas, e atrás do abrigo noturno nós temos o emergencial, que a gente usava para calamidade, para chuva, e nesse momento a gente está usando ele para a calamidade, a pandemia do Covid, para vocês entenderem. Então, a gente tem 120 vagas nesse emergencial e 100 vagas diariamente no abrigo noturno, para a população de rua. São 220, fora as 200 vagas que a gente tem na nossa rede. Então, veja só, a gente tem uma população de em torno de 1.600 pessoas de rua. Se vocês forem analisar o que a gente já tem aberto na nossa rede, não estou dizendo, a gente não vai conseguir hoje atender toda a população, mas nós temos um percentual de vagas importante na cidade para atender. E vocês sabem que esse público
também têm uma dificuldade de se abrigar e se isolar, porque a partir do momento, se a gente criar algum leito para eles se isolarem, é uma dificuldade. Teve um rapaz que foi para o abrigo emergencial, vou dar um exemplo, ele não conseguiu cumprir a quarentena dos 14 dias, certo? Porque ele disse, eu sou da rua, eu vivo na rua, eu não consigo ficar aqui, eu vou endoidar. Então, assim, a gente tentou conversar com ele, aí quando ele negativou, esse foi testado, negativou, aí a saúde disse, não, então libere. Mas ele foi um problema para ficar. Então, assim, eles estão acostumados naquele ambiente, então, assim, não é fácil você também convencê-los de que a proteção, ele está no espaço acolhido. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho. Para você ter uma ideia, durante essa pandemia toda, nenhum dia a gente teve 100 acolhidos no abrigo noturno. Né? Então, assim, a gente tem vaga no abrigo noturno ainda, eles estão indo, mas eles também têm essa história, essa cultura, vai um dia, não vai o outro. Então, a gente insiste com eles, não, venha dormir. Então, tem essa coisa também de trabalhar essa permanência deles no espaço fechado. Então, com relação ao acordo, o acordo lá, eles mandaram uma proposta, a gente está analisando. Agora, tudo que eles colocaram no acordo, a gente já vinha fazendo, por exemplo, colocaram lá imunização da pessoa em situação de rua. A gente já começou, foi o primeiro grupo que a gente começou a fazer a imunização. Quando a vacina chegou, a gente já estava fazendo, tanto nas nossas casas de acolhida, quanto a população em situação de rua, a gente já estava fazendo. A descentralização da alimentação, a gente também já está fazendo. Então, assim, eu acho que esse acordo aí vai ser nessa linha que está lá nos termos do acordo. Eu vou terminar de ler hoje, a gente ficou de responder. Eu fiquei de dar uma lida ainda nesse acordo, mas está nessa linha do que a gente vinha executando realmente. A questão de disponibilização de material de higiene, de abertura dos nossos serviços. Então, a gente está com tudo aberto desde o princípio. Então, o acordo está aí na linha do que a gente vinha fazendo, inclusive porque eu mandei uma nota técnica para os defensores, dizendo o que é que a gente vinha fazendo no Recife. Certo? Então, assim, acho que está caminhando para essa linha. Mas o juiz indeferiu, eu quero deixar claro, entendendo que a gente já vinha cumprindo com tudo que estava dito no nosso documento e no que a gente vinha executando na cidade. Já estava comprovado que a gente vinha executando dessa forma. Aí eu acho que houve essa confusão do abrigo noturno e o abrigo emergencial, as pessoas não estavam entendendo. Mas acho que está claro, a gente realmente tinha aberto com 20 vagas o emergencial e a gente ampliou. Quando a saúde disse, não, pode ampliar, porque eles vão ficar de máscara, isolados de máscara, não tem problema botar mais de um no quarto. Então, a gente conseguiu, quando a saúde liberou, fez a avaliação do espaço, disse que era um espaço adequado. Se vocês também quiserem conhecer o abrigo emergencial, eu convido para vocês verem que é um espaço extremamente humanizado, organizado, né? Ele fica atrás lá do abrigo noturno. Quem não conhece o abrigo noturno também deve conhecer, que é um espaço bastante humanizado, acolhedor. Eles têm 3 refeições e 2 lanches nesse abrigo, né? Se vocês quiserem ir lá, eu convido todos a conhecer, sem problema nenhum. Certo? Vou anotar aqui a sua questão da pensão especial, tá certo? Está anotado aqui para a gente analisar, junto ao comitê, isso é uma decisão coletiva, a gente vai ter que levar para discutir. A questão, Aline, da estratégia de distribuição, Aline, eu acho que eu já respondi a você, porque a gente está fazendo descentralizada, de acordo com as demandas do território, nós estamos descentralizando. Como eu disse a vocês, já estamos em boa viagem, já estamos estudando a chegar a Afogado, Largo da Paz, a gente tem um mapeamento, e a gente está buscando também algumas parcerias, não só com o nosso contrato que a gente tem, mas também algumas parcerias de ampliação, tá certo? Então, Ana, vocês estão usando equipamento público na distribuição, através de que espaço? Eu vou falar das cestas, isso eu estou falando das quentinhas que você perguntou, da descentralização. Mas cesta eu vou explicar ainda, Aline. Vou explicar. Essa que eu estou falando é da alimentação pronta, das quentinhas, certo? Certo? Que você perguntou se a gente ia descentralizar. Com relação às cestas básicas, nós mandamos uma carta para um primeiro grupo, nós teremos 6 pontos na cidade, por RPA, tá certo? 6 pontos, onde a gente vai estar com uma equipe bastante grande, a gente vai atender rapidamente, porque a pessoa vai chegar com a carta, e munido, porque na carta a gente disse que ela tinha que trazer a documentação, o RG, o CPF, porque a gente localiza pela relação o nome dela, ou o RG, ou o número do NIS, ou o CPF, a gente localiza rapidamente e ela pega a cesta e sai. Então, a gente tem 6 pontos na cidade, a gente tem uma bancada de pessoal, bastante gente trabalhando, a gente organizou bem direitinho, da letra A, vamos dizer, da letra A à letra F, de 8 às 12, a gente organizou bem direitinho,
temos apoio da Guarda, temos o apoio da Polícia Militar, vamos ter o apoio de diversas secretarias, é uma ação conjunta, educação, governo, administração, segurança urbana, deixa eu ver se eu não vou esquecer de ninguém, mulher, saneamento. Então, assim, vai ser uma mega operação com várias secretarias, certo? Para a gente atender da melhor forma a população e de forma ágil. A gente vai marcar o chão, vai estar tudo sinalizado, vai ter gradil, vai ser uma coisa muito organizada para a gente não gerar nem tumulto, nem risco para o usuário, nem para quem está atendendo, todos os funcionários com máscara, com álcool em gel, tendo acesso à água para lavar as mãos. Então, assim, vai ser todo um cuidado para poder atender essa distribuição, tá certo? Então, o pessoal já está recebendo essa carta, a gente já está tendo esse feedback, como eu disse. Com relação à questão da sugestão do vereador, né, Heriberto Rafael, está acatada a sua sugestão, vou tentar buscar essa parceria aí com essa rede, ver como é que a gente vai, através do Transforma, que está fazendo essa parte da articulação com o terceiro setor, vou falar com eles para a gente ver. A questão do sepultamento, gente, eu vou falar que é meio cruel, mas eu vou falar. A gente tinha um contrato na cidade do Recife, que a gente faz sepultamento. Nós fizemos um novo contrato para a pandemia, emergencial, para vocês entenderem. A gente tinha um contrato que a gente tinha velório, com caixão, com flor, castiçal, tudo que um enterro, flor, com tudo que um enterro tem. A gente fez um novo contrato só com o caixão, porque esse tipo de enterro não tem velório. Não tem o velório, tem o sepultamento, mas não tem o velório. Então, a gente fez um novo contrato emergencial, para vocês entenderem, com a mesma capacidade que a gente tem para o ano. Então, eu estou com a capacidade dobrada de sepultamento, se a gente vier precisar. Então, a gente já está resolvido na cidade, tá certo? Com relação a essa questão de sepultamento. Eu acho que era isso. Com relação à medida das comunidades, eu já falei. Com relação a essa questão do isolamento maior da população, está havendo a discussão a nível do Estado, que isso também não dá só, assim, tem que comportar União, Estado e município nessa discussão maior de um isolamento, vamos dizer, para essas comunidades mais vulneráveis, que moram 10, 15 numa casa. Isso é uma coisa que requer uma discussão mais ampla. Isso a gente não está fugindo do nosso olhar, mas a gente está discutindo ainda como seria isso, que modelagem, porque, inclusive, por exemplo, eu vou dar um exemplo, essa modelagem que fizeram no Sambódromo, por exemplo, aquilo para mim é uma temeridade. É uma temeridade. Eu fui analisar, fui olhar a planta, não tem janela, é um espaço, como botaram mais de 100 idosos juntos, aquilo ali vai dar um problema sério de saúde. A gente conversou com o Jailson, então a gente está ponderando muitas questões, a gente está analisando, a gente está vendo, então, assim, dizer que a gente está com essa rede aí, mas dizer também que a gente está à disposição de vocês. Secretária, agora vamos ouvir a vereadora Ana Lúcia, e depois será a vereadora Michele Colles e a Ayrton Luna. Vamos lá? Ana Lúcia, vereadora Ana Lúcia. Secretária, boa tarde, Ana Rita. Obrigada por estar conosco, sempre solícita aí. Eu já fui muito contemplada, Ana, mas tem duas questões que eu queria dar uma ênfase, que eu acho importante. Uma é com relação aos óbitos. A mesma coisa que na minha fala com o secretário de Saúde. Outros óbitos estão acontecendo fora o coronavírus. São óbitos, né, vamos dizer, rotineiros. E as famílias têm tido dificuldades no enterro dessas pessoas. Não sei se você tem conhecimento, mas hoje, por exemplo, eu tive dificuldade no sepultamento de uma jovem que suicidou-se. Ela faz parte do nosso grupo de jovens e, infelizmente, ontem ela suicidou-se. E nós tivemos dificuldades no sepultamento, né? Não tinha em Santo Amaro, Várzea, e a família já estava muito nervosa, enfim. E a minha pergunta vai nisso. A gente ainda não chegamos ao pico, né, do Covid. A gente sabe que, infelizmente, a gente vai chegar lá e teremos mais óbitos, por isso a necessidade da continuidade do isolamento. Mas para as outras famílias que a gente sabe que vai acontecer outros óbitos, qual é a medida que a gente pode tomar para que não se tenha tanto sofrimento como essa família teve? Eu tive ontem e hoje com essa família. A gente só conseguiu sepultar agora 3 horas no cemitério da Várzea, sem velório,
e com apenas alguns membros da família. E não era Covid, foi suicídio, como eu falei. Então, eu sei que a gente está numa pandemia, mas a gente precisa ter planos também para essa demanda que acontece naturalmente. E a outra, Ana, é com relação à distribuição dessas cestas básicas. Eu fiquei sabendo que vão ser distribuídas também nos compás. Não sei se é verdade, mas eu soube que as famílias que têm atendimento nos compás vão ter a distribuição de cestas básicas. Como eu sou muito ligada à educação, a gente já está fazendo essa distribuição de cesta básica, com o kit pedagógico e tal, dentro das escolas. E muita dificuldade com relação a EPIs, com relação à aglomeração de pessoas nas portas das escolas. E é essa a minha preocupação quando começar a se dar a distribuição no compás e nos pontos descentralizados da cidade. Mas eu tenho ainda outra preocupação. As famílias que têm filhos na rede municipal estão sendo atendidas, esses familiares que têm o cadastro único, o CAD ligado ao CRAS, mas existem famílias, Ana, que não têm nenhum tipo de cadastro, que nesse momento se encontram sem nenhum tipo de assistência e a gente pode, de repente, repetir, como, por exemplo, a gente tem aí as ONGs, a gente tem as instituições religiosas, como a que eu faço parte, fazendo um trabalho fantástico nas ruas já, de distribuição de cestas, de atendimento, como é que a gente pode dizer, aquele que é feito nas ruas, e a gente pode, de repente, se deparar com aquelas famílias que vão estar muito bem assistidas, de repente, com mais de um atendimento, e outras sem nenhum. Então, eu queria saber se existe uma como é que a gente pode dizer, uma logística para que não aconteça isso. Por exemplo, a comunidade marisqueira do Pina, as pescadeiras, muitas delas não têm cadastro no CRAS, a gente pergunta, não tem o CAD, e também não tem filhos na rede municipal. A gente fez um trabalho ontem lá de distribuição com a instituição e a gente percebeu isso. Então, eu tenho uma preocupação, né? Eu já vi que as quentinhas têm chegado aqui na parte de Boa Viagem, no mercado, eu andei por ali e vi que muitos daquelas pessoas têm recebido, fiquei super feliz porque me angustiou vê-los ali acumulados e algumas pessoas ajudando. Acho que o Covid tem ensinado para muitas pessoas o sentimento de solidariedade. Acho que a gente vai ter aí uma grande lição ao final de tudo isso, não é? Mesmo com as baixas que vão acontecer. Mas a minha questão é essa logística de distribuição de cesta básica para que a gente não faça as superassistências, né? E outros fiquem sem nenhuma assistência, tá? E essa questão dos funerais, Ana, das famílias que vão perder os seus entes queridos e vão ter esse tratamento que é tão ruim, a gente fica triste. A gente entende que está sendo feito essa contenção, mas a gente queria saber se a gente pode pensar numa logística menos dolorida. Tá bom, Ana? Obrigada e um abraço para você. Vereadora Ana, obrigado. Vereadora Michele Colles. Muito bem, boa tarde mais uma vez. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar a secretária Ana Rita. Essa semana nós estávamos conversando, secretária, e falando que de todos os secretários tem muitas reclamações de atendimento. E você é uma das que foi elogiada, porque você realmente atende, você retorna, pode ser com sim ou com não, ou dá ou não dá, mas você dá um retorno, isso é muito importante para o nosso trabalho. E eu tenho acompanhado aí você incansável, todas as vezes que procuro saber, você está lá na prefeitura, né, e a gente sabe que é uma dedicação grande. Porém, secretária, eu tenho algumas observações a fazer. Eu também sou militante, né, das políticas sociais já há 23 anos, né, trabalho com população de rua, com gente problemática, vamos dizer assim, né, que é difícil lidar por causa de vícios e tantas outras coisas. E assim, como a gente tem essa expertise, essa habilidade, a gente tem um olhar diferenciado das políticas públicas. E eu vejo que, relacionado à questão da população de rua, a gente poderia avançar mais. Eu tenho perguntado, né, vi que vários vereadores aqui perguntaram também, sempre perguntei as escolas e os lugares, quando é que vai abrir, né, quando eu questionei você, acho que há uns mais de 20 dias atrás, né, você me mostrou, ainda não estavam em 100 lugares, tinha só 20, graças a Deus agora tem 120 para essas pessoas que estão lá atrás, no abrigo, mas eu entendo também a dificuldade dessas pessoas e o formato de acolhimento. Eu, particularmente, vejo o abrigo, é ótimo, é excelente, mas para esse período agora, eu vejo que o abrigo noturno que nós temos hoje se torna um perigo,
para a população de rua. Porque, veja bem, inclusive, quando você falou assim, tem um rapaz que nem quis ficar, a gente nem está alcançando as 100 vagas. Por quê? Eu tenho conversado com gente de rua e eles não querem mesmo ir para um lugar que vai ficar lá e que vai ficar entrando e saindo, gente, entrando e saindo. Eu mesma não queria ir para um lugar desse. Eu estou na minha casa, estou protegida, quando saio me protejo, tenho o maior cuidado do mundo, a gente tem que tirar a roupa antes de entrar, tomar banho, correr, e a gente sabe que num lugar desse não tem essa estrutura. Então, quer dizer, a pessoa passa o dia inteiro na rua, e de noite chega lá, todo mundo se encontra para dormir. Isso é muito perigoso, pode ser, inclusive, um foco de disseminação da doença na cidade. O ideal é que as pessoas fossem para um lugar que elas se comprometessem, como você fechou, os abrigos você fechou, não pode nem receber visita. Quanto mais ficar entrando e saindo. Então, se a pessoa em situação de rua tem interesse de estar num local, que isso é voluntário, tem interesse de se proteger, essa pessoa deveria estar lá voluntariamente com algo que tem alguns critérios e normas que ela possa ficar ali e ela entrar e não sair mais, ficar realmente em quarentena. Então, essa é a minha visão, essa é a minha sugestão, para que as pessoas que têm interesse fiquem em quarentena de verdade, porque não adianta a pessoa ficar entrando e saindo. E fora que a gente sabe que já tinha 100 vagas, eu fui lá, observei, né, o espaço, eu creio que quando puxou as camas, eu acho que, não sei como que ficou, se vocês abriram outro espaço, porque o espaço que eu vi, se puxasse as camas, não ia fazer muita diferença, então eu acho que iria diminuir a quantidade de camas. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar, a gente precisa começar a ter esse olhar de pensar um formato de acolher as pessoas em quarentena e, como eu já falei aqui com os colegas, levar para um lugar que as pessoas ficassem em quarentena. Você mesmo me falou que o secretário Jailson recomenda 7 dias. Passou 7 dias, não teve não manifestou nenhum sintoma, já poderia, de repente, ir para um lugar, mas que elas ficassem lá, sem poder estar entrando e saindo, com critérios, porque não tem um que está entrando e saindo, está colocando em risco a vida dos outros que estão lá querendo se recuperar. Então, eu estou encontrando na rua mulheres grávidas, né, que estão muitos idosos na rua, e eu tenho perguntado, vocês querem ir para um lugar, vocês têm desejo? Se tivesse um espaço, vocês queriam? E uma boa parte diz que sim. Todos dizem que não, nem todos, mas uma boa parte, a maioria diz que sim. E a outra coisa que eu queria colocar também, relacionado à questão dos senegaleses, que nós temos também na nossa cidade, né, que são 286, eles trabalham na rua, e eles estão também precisando das cestas básicas. Então, eu vou fazer um encaminhamento para a senhora, né, um ofício, solicitando a inclusão desses 286 senegaleses que trabalham no comércio informal da cidade do Recife e que agora estão impossibilitados de trabalhar e estão passando por situação difícil. Então, eu vou continuar batendo nessa tecla de ter escolas, de ter locais, de ter outros espaços que se faça quarentena e que as pessoas possam ser acolhidas por esse período até passar essa crise. Obrigada. Vereadora Michele Colles, vamos ouvir o vereador Aerto Luna. Está escrito. Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar mais uma vez a Ana Rita pelo belo trabalho que ela vem fazendo junto à secretaria. E, na verdade, eu fui contemplado em muitas explanações que a secretária já colocou. Minhas perguntas já foram respondidas por ela durante esse bloco todo. E eu só queria fazer um encaminhamento, ou seja, um apelo para a secretária vice, junto com o secretário de Saúde, Dr. Jailson, e com o secretário Jorge Vieira, a possibilidade de fazer esses testes rápidos, ou os testes de comprovação do Covid, no pessoal da assistência social que está naquela linha de frente, aquela que está atendendo aqueles pessoais mais vulneráveis, porque muitos deles estão tendo sintomas, estão indo para casa e fica aquele desespero, não só com o profissional, mas também com a família, né? E até sair esse resultado, a gente sabe como é que a pessoa fica. Então, esse pessoal que está atendendo, a gente sabe que existe um protocolo, que a quantidade de testes são pequenos, que quem está sendo testado é mais o pessoal da saúde, que está na linha de frente, mas eu vejo também esse profissional que está lá na ponta, lá, que está no contato direto com a população, com grande risco, né, de pegar a doença, e quanto mais cedo identificar, mais cuidado ela vai ter, menos possibilidade até de transmitir também. Então, é esse apelo para a senhora levar esse pedido junto ao comitê e ao secretário de Saúde e o secretário Jorge Vieira.
Quero também aqui, que eu não tive a oportunidade, estou vendo aqui que o secretário Jorge Vieira está também no grupo, de agradecer a ele a presença em nome do presidente Eduardo Marques, que eu já expliquei o motivo no início, né, e em nome da Câmara, agradecer a presença dele e corrigir uma falha também nossa, que nós não agradecemos e não citamos o secretário Rodrigo Farias no início da nossa fala. Então, corrigindo, né, agradecer também ao secretário Rodrigo por estar aqui junto conosco, participando desse belíssimo momento de explanação da cidade para a cidade do Recife, que é os vereadores, quem representa, né, as ações que a Prefeitura está realizando. Então, era esse apelo, senhora secretária. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ayrton. E a gente está bem prestigiado, viu? É muito secretário, muito importante. Vereadora, como foi falado sobre a questão de enterro, pessoas que estão... Eu queria registrar que, tem vários secretários que estão nos ouvindo, que alguns profissionais do cemitério nos procuraram, colocando a questão de falta de equipamento. É importante aí a gente verificar como é que está isso, e também falta de equipamento no sentido para eles trabalharem. E também do volume do trabalho, que aumentou bastante. Né? O volume do trabalho, até pessoas de outros setores que estão indo lá, inclusive para estar cavando cova, e falta de equipamento. Eu queria saber se isso já foi solucionado. Foi a semana passada que nós fomos procurar. Como tem vários secretários que estão nos ouvindo aí, mas eles estão muito preocupados com essa questão da segurança. Então, colocar essa questão aqui. Secretária, com a secretária Ana Suassuna, para responder, todos os vereadores já falaram. Certo, vou responder. Com relação à Ana Lúcia, eu estou entendendo que o problema que ela falou, porque para deixar bem claro, que aí eu vou ver essa questão do cemitério, estou entendendo que é o cemitério, não é o nosso contrato com a Pax Domini de sepultamento. Eu entendi que é a questão de localizar o cemitério para enterrar a pessoa. Né? Isso aí essa demanda que está anotada, a gente vai conversar com o pessoal da Enlu, que é responsável por essa questão dos cemitérios, para ver o que é que está acontecendo, porque a gente cuida do contrato, como eu disse a você, a gente tem um contrato normal que a gente já atende a população pela Pax Domini, aquela família que se encaixa no perfil de renda, e a gente fez um novo contrato para a questão do Covid. Mas eu entendi que seu questionamento foi em relação a conseguir sepultar naquele cemitério que a família desejava. Isso aí a gente vai ver com a Enlurb, certo? Com relação, eu acho que não ficou claro, a gente, além daquele público do Cadê Único, a gente já iniciou a entrega das cestas com outro público, certo? Ambulantes, você entende aí, o comerciante da praia, o ambulante do centro, ambulante, eu falei, o feirante está aí como ambulante, você entende aí, flanelinhas, artesão, catadores, o vereador Heriberto falou dessa questão dos marisqueiros também, dos pescadores, então, assim, esse público, muitos estão no Cadê Único, e os que não estão, a gente está fazendo um cruzamento. A gente fez todo um cruzamento para saber quem estava no Cadê Único e quem não estava. Então, a gente tem essas relações com a gente está com tudo resolvido. Por exemplo, ambulantes, foi quase 9 mil estão recebendo essa semana. 9 mil famílias estão recebendo, de ambulantes, estão recebendo cesta básica essa semana. Então, assim, a gente está acompanhando isso, está tendo esse cuidado, esse olhar. Então, a gente fez esses cruzamentos. Que quem não receber, depois a gente vai estar mapeando. A gente está atendendo outras demandas que estão surgindo. Então, assim, a gente está tendo esse cuidado de fazer esses cruzamentos. Então, não se preocupe que essa população mais vulnerável e pobre, e a gente sabe que muitas pessoas que tinham um patamar de renda vão cair de patamar, então a gente está atento a isso também. Então, a gente está tentando fazer esses cruzamentos. Com relação ao abrigo, eu vou voltar, eu acho que ainda não está claro. O abrigo emergencial, eles são quartos separados, não é coletivo, tá? Eu sei que Michele falou da questão do o abrigo noturno é aquele que abriga só à noite. Houve uma sugestão, eu estou entendendo, que a gente abrigue sempre as mesmas pessoas. Eu estou entendendo que é isso, ou então permaneça com ela lá 24 horas em vez, como sugestão, eu estou entendendo. Então, a gente vai, eu estou escutando essa sua sugestão, mas eu quero dizer que a gente já tem um abrigo com 120 vagas atrás, que é individualizado, são 20 quartos. Então, secretária, desculpa, mas esse abrigo desses 120 lugares atrás, o que eu entendi é que é para pessoas que estão com a doença, com sintoma da doença, é um outro público que está com a sintoma da doença, não tem como uma casa para ficar, então vai para lá, é uma coisa diferenciada.
Você Isso aí eu entendi, essas 120 vagas. Aí você está falando para ver se a gente consegue colocar no abrigo noturno, fazer isolamento, não é isso? Eu entendi. Isso. Para a população que não está doente, para qualquer pessoa que queira se isolar. Exatamente. Certo? Então, assim, com relação a essa questão do abrigo, então eu já entendi, Michel, que você está colocando, tá certo? Mas deixando claro que a gente também, no abrigo noturno, a gente fez os espaçamentos, abrimos, inclusive, uma outra área para o pessoal dormir, tá certo? Então, a gente ficou com 3 áreas para poder espaçar mais. A vigilância sanitária foi lá, avaliou, disse que a gente podia continuar funcionando. Então, a gente não fez uma coisa no achismo, a gente fez a partir de uma orientação da vigilância em saúde da cidade. Eles foram lá, orientaram como é que os usuários ficam com máscara. Então, a gente fez todo um roteiro, deu todo o protocolo de como a gente prosseguir. Então, não foi uma coisa que a gente fez da cabeça da gente, foi conversando, tá certo? E com relação à sugestão do vereador Aerto Luna, com relação aos testes para o pessoal da assistência, também vou levar essa demanda. A categoria também já tinha me feito esse questionamento, né, deles testarem também, porque eles estão na linha de frente com o usuário, dentro das casas. Então, isso é uma coisa que a gente vou levar para a discussão do comitê. Mas eu também queria fazer uma fala aqui final, dizer a vocês o seguinte, minha gente, a gente está num momento muito difícil da assistência social no país. Eu quero dizer a você que até agora, nós gastamos a mais do que a gente gastava, quase 26 milhões nós vamos gastando do que a gente está implementando na assistência, de novo, de tudo que a gente está fazendo. E a gente não recebeu nenhum recurso extra do governo federal. Quero deixar isso aqui muito claro, do compromisso do prefeito Geraldo Júlio, que realmente levou para o colo dele e está fazendo todas essas ações com recurso do Tesouro, tá certo? Está sendo uma dificuldade. Nós tivemos um corte, eu quero dizer a vocês. Eu mostrei aqui alguns vereadores que estiveram aqui comigo, de 40% em todos os pisos que a gente recebia da assistência social. Nós começamos o ano de 2020 com um corte de 40%. Eu vou dar uma ideia, só uma ideia a vocês. A gente gasta mais de 30 milhões do município com acolhida, tá certo? E eu recebo 2 milhões do governo federal. Então, assim, a gente precisa realmente fazer uma discussão maior da assistência, vocês entenderem qual é o problema da assistência. Então, assim, para vocês virem, para abrigar, se fosse abrigar coletivamente, hoje, os venezuelanos, a gente teria um gasto, certo, de 217 mil mês. A proposta do governo federal foi me pagar 280 mil para 6 meses. Então, assim, a gente precisa também analisar bem direitinho para a gente não dar um passo maior que a perna e a gente não conseguir dar conta. Então, a gente sabe que a demanda está aumentando, então a gente está se planejando, está se organizando. Quer dizer que estou à disposição, eu preciso ir, que eu tenho uma reunião agora, e já estou atrasada, mas agradecer a oportunidade, dizer que aqui está aberto para vocês, o diálogo é permanente, a nossa casa, né, a prefeitura, o nosso grupo político, a gente está aqui, junto com vocês, né? Nesse sentido, a gente sabe que é um momento de pandemia, que nós estamos juntos e que a gente pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E é isso que a gente está fazendo, é salvando vidas e tendo esse olhar para a pessoa que mais precisa na cidade, que é esse público que sempre sofre com a corda mais curta. Então, a gente precisa realmente trabalhar com muita organização e com muito planejamento para não dar um passo maior e a gente não conseguir dar a resposta positiva. E a gente tem feito isso, trabalhado com muito planejamento, a gente fez um investimento muito alto na saúde, que é importante, os isolamentos na saúde, esses leitos de saúde foram ampliados, são importantes, porque essa população toda vulnerável é que vai usar esse leito da saúde. Principalmente, esse povo que vai usar. Então, precisava... Secretária. E a gente entende. Se só me permite ainda, não sei como é que está o seu tempo, mas era uma pergunta só, presidente. Eu acho que tem a ver com a pasta secretária, ou o secretário Jorge pode ajudar. É uma dúvida que era do meu mandato, mas assim, eu tenho recebido esse questionamento. Houve uma dispensa de licitação, a 01-2020, que ela contratou em caráter emergencial módulos de sepultamento em fibra de vidro com estação de tratamento e efluente gasoso para o cemitério de Santo Amaro. Aí a minha pergunta é se essa contratação em caráter emergencial ela tem correlacionamento em relação ao Covid-19 ou uma preparação para o município. Eu não sei se foi contemplado essa pergunta, mas me chegou esse questionamento, eu queria saber se algum dos secretários poderia esclarecer se há correlação dessa contratação emergencial em relação à pandemia que estamos enfrentando. Eu acho que obrigado. Eu acho que é mais para Jorge Vieira, não, secretária?
Essa parte aí, não é, essa contratação não foi feita pela minha secretaria, mas é bom conversar com o pessoal, porque deve ter uma resposta. Mas, no caso, foi uma demanda da sua secretária, só para eu ter conhecimento? Não, né? Ok. Não, essa aí deve ter... Eu acho que já é desde a ampliação, se preparando para dos próprios cemitérios, entendeu? Eu acho que isso aí já é uma contratação de preparação dos cemitérios. Secretário, eu quero lhe agradecer, em nome de toda a casa, em nome da comissão, em nome de toda a casa, lhe agradecer pela gentileza, por esse compromisso social que a secretária tem. Obrigado, e vamos estar acompanhando e colaborando, contribuindo junto, vereadores, com a casa. Estamos à disposição sempre. Obrigado, secretária, igual sempre. Boa tarde.